e o Xandão ele separou os processos por núcleo. Por quê? Porque a carta rogatória demora muito para esse instrumento ir a outro país, colher o depoimento e retornar ao Brasil, e o Xandão tem pressa para condenar o Jair Bolsonaro, por isso que ele fez essa separação por núcleos. Eu, particularmente, né, achei esdrúxulo isso. O processo que é dito o processo mais importante da história da democracia, o cara me faz uma separação, ele praticamente como é que se fala? Ele extirpou o processo em partes para dar uma celeridade maior. E aí você pensa, se o Paulo Figueiredo está nos Estados Unidos, vai ser denunciado, vai ser ouvido por carta rogatória, o Eduardo, que todo mundo sabe que também está, também o será. Verdade? Não. Errado. Mentira. Está aí para você. Moraes notifica Eduardo Bolsonaro por edital e prazo começa a correr. Ou seja, ele também quer acelerar as coisas para cima de mim. E eu queria aqui que a gente ouvisse os nossos queridos porta-vozes, o pessoal da torcida do Alexandre de Moraes. Vai ficar bem claro aqui a torcida do Alexandre de Moraes, como é que eles noticiaram isso daqui, e eu vou provar para vocês como é que eles estão errados. Né? Bota aí o queridíssimo Josias lá da UOL. Que não vai renunciar ao mandato de deputado. E aí é que mais? Aí tem outras postagens que ele diz que não vai deixar os Estados Unidos, Bolsonaro nega a volta ao Brasil, Eduardo Bolsonaro diz que não volta ao Brasil e que sonha em colocar Moraes na cadeia. O Moraes faz questão de fazer o print, Josias, e colocar... Sonhar botar o Moraes na cadeia acho que não é algo exclusivo meu. Né? Eu acho que um dia ele vai acabar tendo muitos problemas, não só com a Interpol, mas com a justiça mesmo. Porque são muitos abusos de autoridade. Né? São sucessivos abusos de autoridade, como eu coloquei lá na Veja. Inclusive tem até agora um site, né, o Dossiê Moraes, dando conta das mais de dezenas, centenas de ilegalidades feitas por Moraes nesses processos que ele toca. E aí, a colega da UOL tá ali, ó. Nossa, e aí, Josias, olha, o Moraes pegou o print do Eduardo Bolsonaro. Primeiro que isso daí não é novidade. Né? Ele já fez isso no passado, quando do inquérito, quando ainda estava em fase de investigação, ele pegou diversos prints da minha rede social, que é o que basicamente o Lindbergh Farias fez também, para tentar justificar a acusação de coação. Porque como é que age o Moraes? Ele não sabe com quem eu falei, ele não sabe o que eu falei. E, por óbvio, eu não intimidei ninguém, porque eu não tenho nenhum instrumento à minha mão, quanto mais algum instrumento ilícito. E são dois requisitos para o crime de coação. É eu dispor do instrumento e eu ter esse instrumento ilícito. Né? É a arma na mão apontando para a pessoa, é ameaçar com a possibilidade de executar. Inclusive, sugiro a vocês para assistirem um vídeo da juíza Ludmila Lins Grillo, que está também exilada aqui nos Estados Unidos, onde ela dá uma destrinchada. Coloquei esse vídeo no meu X, no meu Facebook, onde ela fala com detalhes sobre a incapacidade, sobre como que qualquer mobral, ainda que não dentro de uma universidade de direito, conseguiria descaracterizar essa bizarra acusação de coação. E lá pelas tantas, ela cita um julgado do Rio Grande do Sul, onde um presidiário discute com a sua ex-companheira e o presidiário ameaça tirar a guarda dos filhos da ex-companheira, caso ela não mudasse o seu depoimento lá na justiça, porque o presidiário lá não gostou. Então o presidiário ameaçou, se você não mudar o seu depoimento, eu vou tirar a guarda dos nossos filhos de você e vou passar para mim. Só que o Tribunal do Rio Grande do Sul considerou que isso não era coação, porque ele não tinha meios para executar. Porque isso daí dependeria da vontade do juiz, de um terceiro, e ele não pode, essa pessoa que está ameaçando, por mais que ela tenha a intenção de ameaçar, ela não pode ser incluída nesse crime de coação se ela não tem as ferramentas disponíveis para executar a ameaça. Então, né, se alguém, ainda que possa sofrer dessa doença mental de achar que eu estou ameaçando, quando na verdade eu estou alertando, e muitas das vezes o que eu falo é exatamente o que a imprensa fala, ainda que a pessoa se sinta ameaçada, como é que eu vou ameaçar de lei Magnitsky? Primeiro que é uma lei, é um instrumento legal, não é extraterritorial, porque só vale aqui nos Estados Unidos, e eu não tenho poder da caneta para fazê-lo. Agora, o secretário do Tesouro, Scott Bassett, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o presidente Trump, sim, eles têm o poder e a discricionalidade de fazê-lo. Por que eles não estão no inquérito? Será que falta coragem ao Alexandre de Moraes? Mas vamos ver aqui as palavras sábias do nosso queridíssimo Josias,
pessoa que vibra, vai até chamar o Alexandre de Moraes de Xandão no vídeo. Cala no despacho dele. O Alexandre de Moraes deixa muito claro, Fabiola, que utiliza a estratégia do Eduardo Bolsonaro contra ele próprio. Agora, resta saber, né, que estratégia que é essa. Mas vamos lá, Josias. Porque o Eduardo Bolsonaro, embora esteja nos Estados Unidos, ele faz questão de dizer que ainda é deputado federal. Eu não deixei de receber os votos e a gente não teve nenhuma nova eleição. Então, eu sigo sendo deputado federal. Ele faz questão de dizer que não abre mão de exercer o seu mandato à distância, portanto... É claro, eu só estou aqui nos Estados Unidos contra a minha vontade, porque todo mundo sabe que se eu voltar ao Brasil, ele vai me prender. Por quê? Porque ele quer. Porque o Brasil é isso daí, essa várzea que você aí apoia, Josias. Ele se considera um deputado federal no exercício pleno das suas atribuições. Deveria ser. Não sou, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, não reconheceu a minha liderança da minoria. Quer dizer, antes de mais nada, eu oficiei ele diversas vezes. Ele não reconheceu a minha condição aqui, né, de perseguido. Se lixou para um colega de casa dele, sendo o presidente da casa, ele devia prezar pela autonomia e pelas prerrogativas dos deputados. Se lixou para isso, porque também, vamos entender, né, ele é uma vítima. Né? Hugo Mota está sendo ameaçado pelo Alexandre de Moraes. E depois, não reconhecendo a liderança da minoria. E eu ainda tentei votar diversas vezes e não conseguia, ainda que nas sessões virtuais, porque na Câmara, quando tem sessão virtual, você pode estar em qualquer local que você vota com o seu celular, mas especialmente este deputado federal não poderia votar. E eles falaram que eu não poderia votar porque eu estou fora do Brasil e não tenho uma missão oficial reconhecida pela Câmara. Veja só. Então, para todos os efeitos, eu não consigo exercer o meu mandato de deputado federal, porque é alegado que eu estou nos Estados Unidos. Mas na Constituição alexandrina, no Código de Processo Penal alexandrino, a coisa muda. Mesmo estando nos Estados Unidos, ele acha que é válido me notificar no meu gabinete em Brasília. O que fez dias atrás o Alexandre de Moraes? É assim? Então, envie-se o oficial de justiça para notificar o Eduardo Bolsonaro a apresentar sua defesa no gabinete do deputado. O objetivo dele é caracterizar a impossibilidade de notificar este personagem, que se diz ainda deputado federal. Este personagem, né? Eu sou quase uma coisa. É isso aí, vai desumanizando. Aí quando alguém dá uma facada, fala, meu Deus, deu uma facada. Quer dizer, só na frente das câmeras, né? Por trás das câmeras devem abrir até um no exercício pleno do mandato. Porque, de fato, o Paulo de Figueiredo, ele é réu no processo sobre o complô do golpe, e de todas as ações penais abertas, é a única que não avançou. Entende que se o Alexandre de Moraes não tivesse repartido em núcleos, é o núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, sei lá o quê, núcleo não sei o quê, lá que eles falam, núcleo do golpe, o Bolsonaro não estaria condenado. E te digo com tranquilidade, não estaria condenado nem em outubro de 2026. Então o Moraes ele fatiou o processo para poder acelerar. E olha que interessante, o Bolsonaro está condenado e no mesmo processo tem um Paulo Figueiredo para ser ouvido. Quem é que me garante que o Paulo Figueiredo vai dizer em depoimento, se ele for depor, que não será útil a defesa do Bolsonaro para fazer a sua defesa? Já que estão todos eles interligados, né? O núcleo Felipe Martins, o núcleo Paulo Figueiredo, o núcleo Generais, o núcleo Bolsonaro, o núcleo não sei o quê. Percebe como isso por si só já é um prejuízo para a defesa? Mas os serviçais do governo, né? Os serviçais da Suprema Corte nunca decepcionam. E o Josias vai continuar. Porque o Estado brasileiro tem dificuldades para notificar o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Então, há necessidade de abrir um procedimento de cooperação internacional que envolve o Ministério da Justiça, envolve o Itamaraty, é coisa muito demorada. Diferente de você notificar um personagem que se considera ainda deputado federal e, na ausência dele... Se considera ainda deputado federal, mas na cabeça dele não é. É apenas uma figura. E já que eu não sou deputado federal, vamos usar um subterfúgio da lei para dizer que ele foi notificado no gabinete dele, quando a gente sabe que ele não pisa no Brasil. E dane-se o mundo dos fatos, dane-se a busca pela verdade real, dane-se o Instituto da Notificação. Porque a notificação, né, a citação, ela serve para eu saber o quê? Se eu sou investigado, se eu sou testemunha, a quantas anda o processo, para eu poder constituir advogado dentro daquele ato
e o meu advogado tira cópia de tudo para poder fazer a minha defesa. Mas isso tudo para o Moraes é mera formalidade. Mandar publicar um edital e dar o personagem por notificado e abrir prazo para apresentação da defesa. Se não apresentar a defesa, ele vai, na sequência, nomear ou pedir à Defensoria Pública que indique um advogado para realizar a defesa do Eduardo Bolsonaro. E vai apressar dessa maneira, Fabiola, o encontro do Eduardo Bolsonaro com a sua sentença condenatória. Opa, já tenho encontro marcado com a minha sentença condenatória, por coação. Então ele vai falar, como é que Eduardo coagiu? O que ele ameaçou? Ele falou que ia aplicar a lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Tá, qual o crime disso? Primeiro que está marcado pela liberdade de expressão. Segundo, eu tenho imunidade parlamentar. Porque se eu sou deputado para ser notificado no gabinete, eu acho que eu ainda sou deputado para todos os efeitos, né? Ou será que eu só sou deputado para ser notificado no meu gabinete, mas não com imunidade parlamentar? E terceiro, que esdrúxulo, né? O próprio Moraes sempre disse que ele nunca ficou intimidado, nunca ficou ameaçado. E eles dizem que a promessa de ameaça era para livrar o meu pai da cadeia. Eu nunca falei isso. Eu sempre disse o quê? Que o nosso trabalho aqui era para libertar o Congresso das ameaças do Alexandre de Moraes para bem poder votar a anistia. Eu nunca falei vamos aplicar Magnitsky para o Bolsonaro ser absolvido. Isso é narrativa da imprensa. Inclusive, muito pelo contrário, né? Naquelas mensagens de WhatsApp que a Polícia Federal do Moraes vazou, onde eu troco farpas com meu pai, aquilo dali justamente é um momento de discordância. E além disso, vocês não acham que se eu quisesse, eu teria um caminho muito mais fácil a seguir? De fazer um acordo com o regime e livrar o meu e deixar o resto para lá? Mas a diferença é que o Moraes não está acostumado a encontrar homens de verdade. Então, Moraes, você pode cometer a ilegalidade que você quiser. Isso daí só vai deixar mais robusto o nosso arcabouço para sancioná-lo, para levar essas verdades para que outros órgãos sancionem você em outros países, em outras esferas. Inclusive, o Instituto da Citação está previsto em diversos acordos internacionais. Com a sua inelegibilidade. Então, o Alexandre de Moraes, cada vez mais Xandão, ele expõe... Cada vez mais Xandão. Chega a babá, hein? Se o Xandão entrar no mar, eu acho que o Josias não sobrevive não, hein? O Eduardo Bolsonaro, a sua própria esperteza. Ele mostra que a esperteza, quando é muito grande... Mas qual é a esperteza? Eu queria entender. Porque eu sou deputado federal, ele queria o quê? Que eu renunciasse. Sabe te falar o que ia acontecer? Olha só. Se eu renunciasse, o que ia acontecer? O Alexandre de Moraes, ele iria me citar igual ele fez com o Elon Musk, ia me citar pelo X, ou igual ele ia fazer com o Paulo Figueiredo, ia me citar falando de algum comentário meu no X ou algum vídeo, como esse daqui que eu estou fazendo, e eu ainda teria perdido o título, ao menos, de deputado federal. E aí esse Josias que está aqui, como ele não faz uma análise de fatos, ele não traz notícia, ele tenta colocar numa embalagem para entregar para o tão ignorante, né, consumidor da sua baboseira, ele ia falar, Eduardo Bolsonaro quis espertamente renunciar ao mandato para não ser notificado, para fugir do processo de golpe, mas não adiantou, porque o Xandão mandou a notificação por edital. É isso que aconteceu, você tem dúvida? Você tem dúvida? Vamos seguir adiante. Acaba engolindo o dono. E o Eduardo Bolsonaro está fornecendo ao Alexandre de Moraes as ferramentas para que ele apresse o processo, esse que envolve o crime de coação. Essa denúncia que foi feita pela Procuradoria, que logo se converterá em ação penal e, na sequência, em condenação. Vai se converter em condenação já. Realmente. Olha, já estou condenado. O STF nem recebeu a denúncia e eu já estou condenado. Por quê? Por coação. Essa é a linha da democracia. Aí eu te falo, se eu renunciasse ao mandato agora, o que deveria acontecer? Eu perco o foro por prerrogativa, deveria ir para um juiz de primeira instância. Você acha que o Xandão vai deixar o meu processo para a primeira instância? Se o Bolsonaro, que é ex-presidente, tal qual Lula e Temer, quando eram ex-presidentes, né, e foram julgados em primeira instância, o Bolsonaro, que é ex-presidente, está lá na primeira turma, não está nem no plenário. Né? Inclusive o Fux mandou muito bem no seu voto, não reconhecendo a legitimidade e competência do STF para julgar esse caso. Porque
Se o Bolsonaro está no STF, é porque ele está sendo considerado presidente. Então, se é para ser considerado presidente, ele tem que ser julgado pelos 11 ministros no plenário, como todo presidente. E se ele é ex-presidente, ele tem que ser igual ao ex-presidente Lula, ao ex-presidente Temer, responder pelos seus atos no juiz de primeira instância. Mas não. Moraes criou, na sua Constituição Alexandrina, mais um artigo ali, onde ele coloca o Bolsonaro na primeira turma, para ser julgado pelo ex-advogado do Lula, para ser julgado pelo ex-ministro da Justiça do Lula, para ser julgado pelo Alexandre de Moraes e outros 2 indicados pelo PT. Então, repare que se eu entro dentro dessa arena jurídica, eu não jogo esse jogo, eu não vou entrar no jogo deles. Eu aprendi o quê? É com Trump, é política. Eu posso botar o Rui Barbosa para me defender, pagar para ele 20 milhões de dólares. O Rui Barbosa não conseguiria me absolver desse processo. Porque até o Josias já sabe, se o Josias já sabe que eu estou condenado, então as nossas armas, elas acabam sendo outras, né? Enfim. Então, o Paulo Figueiredo vai ser por edital, isso daí vai rolar. O meu, quer dizer, eu vou ser por edital, o Paulo Figueiredo vai ser por carta rogatória, e aí a gente tem que ver se essa carta rogatória vai chegar aqui também nos conformes do Moraes. Porque existe um juízo de valor a ser feito no país que vai receber esse pedido para ouvir o Paulo Figueiredo. Que país é esse? Estados Unidos. Então vamos ver como é que vai ficar o desenrolar dos próximos capítulos.